Olá pessoal, boa noite. Agora sim, ao vivo, mais uma live aqui com o André Pérsia. Essa live semanal às 18 horas. Vamos ver se o pessoal vai entrando aos poucos aí. Lembrando que essa live vai ficar disponível no IGTV, vai ficar disponível no YouTube. Carla Rangel, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Daniel, coloca o tema da live aí pra gente, por favor, para anexar aqui. Sancler Miranda. Seja bem-vindo. Tomando minha água aqui gelada. Vai compartilhando a live aí, ó. Quem puder compartilhar essa live aí com 3 pessoas, já vai ajudar muita gente aí. Para quem tá vendo no YouTube, dá aquele curtir, aquele comentar, aquele compartilhar também. E vamos aguardar aqui o André chegar. Entrou mais um aqui, Reiki. Seja bem-vindo. Cadê o tema da live, Daniel? Só aguardar o André chegar aqui. Pois é, cara, o mapa mental do Sancler foi sensacional, viu? Aí, Sancler, faz o resumo pra gente aí. Na realidade, Daniel, tô no perfil certo? Hipnose com Neurociências? Fala pra mim, Daniel. Ah, sim. Eu fico me confundindo aqui às vezes. Esperar o André entrar aí. Ortega, boa noite, Ortega. Seja bem-vindo. Cadê o André? Everton. Hoje a live vai ser bem curtinha. Tô esperando o tema da live aí, Daniel. Coloque para me fixar nos comentários aqui. Hoje vai ser uma live aqui bem rápida, de uns 30 minutos. O André tem um atendimento hoje, daqui a pouco. Comenta lá no pessoal do grupo, lá, fala que a live começou. Não tá aparecendo não, Daniel. Apareceu seu comentário aí agora. Cadê o André? Hoje o tema é sobre atendimentos, né? Olá, boa noite. Fala, André, boa noite, tudo bem? Boa noite, desculpa a demora para entrar aqui, deu alguma coisa aí, deve ser uma sobrecarga aí nas redes. Parece ser muitas Tranquilo. notícias aí tomando conta das redes e São boas, muitas espero. pessoas ligadas. Carla Clarinha, seja bem-vinda. Então, André, nosso tema hoje é sobre atendimentos, não é isso? Sim. Vitor. O pessoal está entrando aí, o pessoal do grupo está entrando já aqui na live. É isso aí.
Tô esperando o Daniel colocar o tema da live aí que eu esqueci. Eu sei que é sobre atendimento. A Eu gente, acho que a tem a gente já ver com perdeu a noção. a escolha do atendimento, justamente, que é mais adequado para cada paciente, né? Um debate, na verdade, sobre isso, né? Porque muitas pessoas me perguntam, né? O que eu vou fazer com a pessoa? Porque alguns são especialistas em uma coisa específica, enquanto outros, como eu, você, outras pessoas, assim, nós fazemos várias coisas, né? Eu, por exemplo, sou psicólogo, psicoterapeuta, eu trabalho com terapia de longa duração, de curta duração, breve, focal, hospitalar, eu trabalho com coaching, PNL, hipnose, e várias coisas dentro de cada um desses aí. Né? E muitas vezes o cliente ele já vem te procurando para algo específico. Tem pessoas que me buscam especificamente para trabalhar hipnose. Isso é uma coisa bacana. Agora, outras É, pessoas não sabem o que querem fazer comigo. Né? Não sei, me ajuda aí. E aí? Né? O é que que igual eu uma faço pessoa, aqui? é igual uma pessoa que pergunta assim, mas o que você faz? Você é terapeuta, psicólogo? Depende do que Tem você gente quer que que eu confunde seja. tudo, né? É, e isso assim, tem vários prós e contras dessa história toda. A grande questão aí que eu acho que nós precisamos ter um foco claro primeiro, observar, eu acho que o discurso tem sempre que ser primeiro o que a pessoa quer, o que ela deseja, né? Quanto tempo a pessoa tem, que recursos a pessoa tem, né? Qual é a demanda dela. Às vezes eu apresento opções para o cliente que está ali diante de mim. Eu digo assim, olha, eu posso Aham. trabalhar essa questão X que você está me trazendo. Por exemplo, você quer, enfim, construir qualidade de vida. Eu posso fazer isso na forma de psicoterapia e funciona assim, 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 assim. Eu posso fazer isso na forma de psicoterapia com PNL e hipnoterapia agregados. E aí, além das terapias, onde nós vamos falar, deixar vir as questões, tudo aquilo ali, nós vamos trabalhar também toda a história de ter um tempo para fazer as induções, onde nós vamos fazer exercícios com a PNL, com a engenharia mental, dependendo do que surja. Ou então, não, eu não quero entrar em questões emocionais, De então eu acordo com quero cada atingir um demanda, né? objetivo na minha vida. Então, eu quero construir esse resultado. Aí eu apresento o que é o coaching, para ver se a pessoa tem um desejo de fazer no formato coaching, se for o caso da Vai de pessoa. acordo com cada demanda do cliente, É. né? Eu faço Olha. isso, mas algumas outras pessoas elas têm aquela formação que é onde ela faz aquilo ali. E que também não tem nenhum problema, porque é o que você faz, é aquilo que você tem. De qualquer forma, eu acho que vale sempre a gente lembrar que ela precisa prestar atenção naquela pessoa que está ali diante de nós. Quem que está ali diante da gente? Quais são as necessidades únicas daquela pessoa? O que ela precisa? Quais são as características que ela tem? E como o que quer que eu faça, ou as várias coisas que eu faço, poderia encaixar nessas características únicas que a pessoa tem. Naquilo que a pessoa tem, ela e mais ninguém tem, além Pois disso. é. André, até eu tenho uma pergunta aqui. Antes eu quero Vamos lá. cumprimentar aqui a Adriana, que entrou aqui agora. Madalena Feliciano. Acho que a Madalena falou que já trabalhou, conhece o seu trabalho. Já fez alguma coisa com você. Lá de São Paulo, Madalena Ah, Feliciano. Junqueira. Eu já troquei uma ideia com ela no WhatsApp. Já ela comentou que A Madalena é uma das maiores profissionais de PNL que tem no mercado do é, Brasil. Ela está na PNL muito mais tempo do que eu. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Né? No bom sentido, porque ela é muito boa no que ela faz e é uma pessoa, além de ser uma pessoa que eu amo assim, de paixão. Né? eu Uma conversei com ela um pessoa tempo com um atrás. Ela falou: coração Ah, o bem legal. André, Assim. o pessoal tá entrando. Cláudia, boa noite. André, uma pergunta assim sobre terapias que até né, já aconteceu comigo já quando já fiz algum processo de terapia, eu como cliente, né, Sim. de chegar e falar assim, o que você veio trabalhar? Não sei, cara, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, né? Eu não Sim, sei realmente, né, o que eu quero. eu Acontece acho que isso, nós né? precisamos ajudar o cliente a estabelecer um foco, né? Quer dizer, aquilo não precisa vir na primeira sessão correndo assim. Agora, me diz o que você vai fazer, né? Mas é muito importante porque senão o que acontece, né? Aí depende muito do tipo de trabalho que você faz. Se é um processo de terapia ou terapia psicológica, mesmo que você não seja psicólogo, mas se você tem uma formação em algum tipo de terapia, como por exemplo constelação ou sei lá, alguma coisa que você faz, né? Fez uma formação em PNL, é muito interessante em algum momento você começar a ajudar a definir o escopo do trabalho que você vai fazer. Mesmo que você não saiba especificamente na primeira sessão, segundo que exatamente qual vai ser o trabalho, vai ali com todas as energias para aquela coisa, é muito interessante a gente começar a delimitar, fazer perguntas que vão delimitando o que está acontecendo. Por exemplo, na programação neurolinguística, por que eu abracei a PNL assim de cara? Porque a PNL traz muitas soluções para todas essas coisas. Existe Uhum. um padrão de linguagem na PNL, que é o metamodelo de linguagem,
que nós usamos justamente para fazer perguntas que ajudam o cliente a ter mais consciência de si, mais consciência daquilo que está acontecendo com ele. Então a pessoa diz alguma coisa do tipo, várias coisas são tão difíceis, aí a gente pergunta, quais especificamente? Ah, sabe aquelas pessoas que incomodam, você está falando de quem? O que especificamente? Quando você começa a fazer perguntas do metamodelo, nós começamos justamente a fazer a pessoa separar coisas que não têm a ver com aquilo que tem a ver com aquilo que está acontecendo ali, que é uma das coisas que a gente precisa fazer, delimitar o escopo do trabalho, o escopo da terapia. Nós estamos aqui para fazer o quê? Qual é o nosso objetivo aqui? Talvez o cliente, ele realmente, como você deu um exemplo excelente, que às vezes a pessoa realmente não sabe. Ou então a pessoa sabe que alguma coisa que a incomoda sobre o casamento dela de sei lá quantos anos, mas ela não sabe exatamente o quê. Então ela precisa descobrir isso ainda, porque ela sente um monte de coisas, ela tem várias coisas dentro dela, em algumas vezes, e ela não sabe exatamente o que é aquilo. Ela precisa traduzir aquilo, ela precisa pensar sobre aquilo. Você vai ajudá-la a definir, inclusive, o que está acontecendo. Mas eu acho que em algum momento, independente de qual terapia, se é breve, focal, você tem que definir especificamente, nós vamos trabalhar com o quê? O que você quer sobre isso? Às vezes as pessoas me contam as maiores barbaridades. Ah, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu digo, tá bom, o que você quer fazer com isso? Tem e aí, algo vamos fazer o que com isso? Trazer várias coisas, uma cliente vem me procurar, eu tô com ansiedade, depressão, eu quero emagrecer, quero tanto de coisa. Calma aí, vamos peneirar, vamos fazer aqui bater estaca aqui, é tipo você abrir um alicerce, né? Bate estaca, sim, delimita ali onde vai ser a base, né? Você falou uma coisa muito importante, muitas vezes você falou da pessoa que não sabe, você falou da pessoa que às vezes sabe um monte de coisas. Não, pois o que você quer? O que está acontecendo de errado com você? Quanto tempo você tem? Já me falaram isso aí. Uma vez eu perguntei para uma pessoa bem famosa, que eu não posso dizer o nome, você já usou alguma droga? A pessoa perguntou, quanto tempo de sessão você tem ainda para eu conseguir citar tudo até o final, né? Então você precisa, em algum momento, fazer isso. Você precisa delimitar o que é, porque às vezes a pessoa traz um monte de coisas também. Aí você ouve na primeira sessão, de uma maneira geral, André, quando isso acontece, eu quero emagrecer, meu relacionamento não está bem, o trabalho também não vai bem, eu também detesto onde eu moro, tá bom. Então, de tudo isso que você está falando, que parece muito importante, né? Quantas coisas, né? Então, por onde a gente vai começar? O que você intui, ou sente, ou quer começar a trabalhar? Eu penso muito assim, algumas pessoas que trabalham em linhas que elas não gostam muito de direcionar, no sentido de fazer trabalhos específicos, eles deixam a pessoa ficar falando, até que a própria pessoa comece a achar um caminho e comece a definir. É uma alternativa também. Eu já gosto da primeira vez, acho que a primeira consulta é aquela que você está conhecendo a pessoa. Acho que sempre que possível essa primeira consulta deve ser até maior do que a normal, para você poder conhecer, e André, acho que a gente deve fazer alguma coisa com a pessoa, principalmente se a sua intenção é trabalhar com hipnose ou com PNL, alguma coisa assim. Eu acho que é legal a pessoa ter alguma experiência disso na primeira consulta. Ainda mais assim, né? Eu não tenho sala própria, eu sempre subloco salas e assim, e com o tempo a gente vai calibrando. Eu vejo algumas pessoas que sublocam sala com uma hora de atendimento, sabe? Fica aquela coisa assim. O terapeuta fica olhando pro relógio, que já me relataram o caso de cliente, fala assim, o terapeuta só fica olhando pro relógio, porque o cara tá preocupado que é vencer a hora da sublocação. Então tem que ter muito tato, né, André, nessa primeira sessão, de ter um prazo mesmo, de 2, 3 horas que seja, para fazer uma coisa... Porque a primeira sessão, o primeiro encontro... Primeira, né? Principalmente, a primeira eu acho que você deve, se você subloca por hora, veja se você consegue sublocar 1h30 ou até 2, invista nisso. Né? E fica com a pessoa lá 1h30, 1h40, e diga, eu acho que a primeira sessão precisa ter. Essa coisa da hora é muito engraçado até se falar isso, que eu fiquei pensando quando eu trabalho com as pessoas. De tanto tempo fazendo isso que a coisa vai naturalmente. Engraçado. Quando está chegando perto do final, eu já começo a finalizar o processo da sessão. Que é uma coisa também muito bacana. Você dá limites de tempo também para qualquer que seja a abordagem que você faça. Claro que se a pessoa perdeu alguém que o coronavírus está morrendo, e a pessoa está desesperada, se você puder ficar mais um pouco, fica, né? Porque é uma situação única. Mas tem pessoas também que são especialistas em ficar alongando o processo, quando na verdade você precisa delimitar. Então quando eu vejo, por exemplo, uma minha consulta que tem geralmente 50 minutos a 1 hora,
Quando dá uns 40 minutos, 45, eu já começo né, a começar os trabalhos de fechamento. Eu vou aos pouquinhos fechando, né? E geralmente ali eu acabo certinho, assim, na hora. Geralmente eu fecho com 50, 55 minutos. Uma sessão de uma Essa, hora, quando a proposta é essa, assim, eu vou por ali, eu tenho esse mais para cá, entre 50 e 60 minutos, assim. 60 minutos é só quando ou tem um atraso, ou tem alguma coisa realmente importante, eu quase que atropelo uma próxima, se tiver e tal, mas eu quando, e evito. quando você pega um cliente que gosta de conversar, para você começar a É, cortar a conversa ali é uma coisa que, se deixar a pessoa vai é. falando, E é né? importante que a pessoa saiba que existe um limite, né? Que existe um limite, Exatamente. deixar isso bem claro no contrato, né? Ou seja, olha, nosso tempo é de X tempos, né? E você pode até dizer, se você sentir isso, olha, quando eu estiver chegando perto, eu vou começar já um processo de fechar, porque nós temos um horário, tem outras consultas Eu, depois, tem outros compromissos. eu tenho feito, a gente vai calibrando, vai testando, né? Eu tenho feito a primeira sessão nos últimos tempos mais online, porque ao tempo da gente ficar aqui, eu estou no É meu trabalho interessante. aqui, 2, 3 horas, eu tiro um tempo para conversar com a pessoa, para ouvir ela realmente, porque Sim, você já meio que começa a trabalhar os encontros presencial, né? Já tem já sim. ali mais ou menos, você tem a anamnese, você sabe o caso, sabe a demanda, É. então fica teoricamente, você vai direto mais no ponto focal ali, né? No presencial. Isso é uma coisa bem interessante. Eu tenho pessoas que eu alterno as duas coisas. Eu também faço um pouco online. As que estão mais ou menos próximas, eu faço isso. Quem está longe, eu faço só online. Eu tenho gente que está longe, por exemplo, eu tenho uma cliente que mora na Austrália, mas ela vem no Brasil por causa da família pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Todas as vezes que ela vem religiosamente, a gente faz sessão presencial, né? Então ela vem e a gente sempre faz a presencial, mas fora isso, nosso trabalho é online, com 14 horas de diferença daqui para lá e tal. Até que tem uns comentários aqui, o Vamos Marcos, lá. nosso amigo Marcos Diniz, falou que a primeira sessão dele dura em torno de 2 ou 3 horas. Ah, Se isso foi ecológico para o cliente também, eu acho que se você tem a intenção de fazer uma sessão longa, isso tem que ser acordado com a revisado. pessoa, né? Ou seja, não você alongar, de repente o cliente também ele tem outras coisas para fazer, ele fica tenso, né? Porque ele estava esperando ficar com você 1 hora, porque é um padrão. Então é importante que isso seja combinado antes dele chegar lá. Essa é justamente isso, sabe? Eu sempre, com o tempo, aprendi muito isso, que tem que ser tudo bem explicado, bem detalhado, É, para ter esse entendimento, né, para o cliente. Né? Senão para chega não lá e quebrar fica o aquela rapport. coisa. Exatamente. A magnífica abençoada falou, por favor, pode repetir os tipos de terapias e abordagens? Ó, existem inúmeros, né? Na verdade, assim, o que nós estamos usando nossa linha de raciocínio aqui, nós Isso. estamos falando que existe a terapia de longa duração, onde você não põe uma data para ela terminar. Existe a terapia breve ou focal, que é aquela que ela vai durar um tempo específico, seja porque a pessoa só tem dinheiro para fazer um grupo de sessões, seja porque ela vai viajar ou ela está internada num hospital, por exemplo. Enfim, ela quer algo específico, focado para alguma coisa. Isso é uma outra possibilidade. Existem terapias só de fala, onde você fala com a pessoa. Existem terapias estratégicas, onde além de falar, você usa algum tipo de abordagem, como por exemplo, a pessoa tem uma fobia. Então vamos fazer a técnica da cura de fobia ou da cura de alergia. Então você traz uma ferramenta que tem a ver com aquilo que a pessoa está trazendo ali, com aquilo que a pessoa está buscando. Fora isso, você tem também especificamente a hipnoterapia, embora eu acho que a hipnoterapia tem sempre que ter um pouco de terapia também falada, porque você não vai botar a pessoa, bom dia, deita aí. Não, você deve fazer acompanhamento com ela, né? Você precisa saber Exatamente. como foi a indução. Eu geralmente eu não faço só hipnose, eu faço hipnose com terapia. Então a pessoa ela fala comigo sobre as questões dela, o que está acontecendo, o que está incomodando. E tá, nós fazemos a indução, eu gravo a indução, a pessoa leva, ouve em casa. E a primeira coisa que eu faço quando ela chega no outro dia é como foi a prática, o que você sentiu, como é que está a sua vida agora. Esse acompanhamento das induções, das sugestões hipnóticas, do trabalho hipnótico é muito importante. Talvez até mais importante que a própria hipnose em si, que é quando você vai acomodar aquelas mudanças na pessoa como um todo. E fora isso, você também tem, por exemplo, o coaching, né, que não é uma terapia, que é um processo de construir resultados. Eu faço coaching com várias pessoas também,
onde não é terapia, o objetivo ali não é fazer uma reestruturação emocional, e sim ajudar com que a pessoa use ferramentas, recursos para construir o resultado. Ah, não é igual terapia? Não, porque na terapia nós vamos dentro das emoções, o objetivo é mexer no lado emocional, pessoal. O coaching, embora você também fale de emoções, do que é importante, o objetivo é construir uma meta. Por exemplo, eu quero emagrecer, ou eu quero ser promovido no trabalho. Então nós vamos usar PNL e tal, próprias ferramentas de coaching e uma série de outras coisas assim. Até hipnose também, se for muito bem colocado, para ajudar com que aquela pessoa construa a meta. Você não está fazendo uma terapia com ela. Você está ajudando que ela construa, igual ir numa academia. Você vai numa academia porque você tem a meta de emagrecer ou de ficar em forma, com a saúde. Então, o coaching é algo mais ou menos assim. Também. E Regina, por exemplo, assim, uma pessoa que, nós estamos falando de metas, né? Uma pessoa que está com uma questão de ansiedade, não é também uma meta ela não ser ansiosa? Não ser ansiosa fica uma coisa meio, uma linguagem meio confusa, né? Mas assim, eu quero me tornar... É muito importante ajudar a pessoa a determinar o que ela quer. Lembra que nós fizemos uma aula recentemente sobre metas, né? Que até acho que ela até já está lá no YouTube. Eu estou colocando aos poucos tudo. Estou meio engarrafado de coisas para fazer aqui. Mas o que eu faço? Como eu vi, a PNL descobriu que isso é uma coisa muito importante. Quando eu detecto um objetivo mal formulado, ou seja, quando ele está fora da estrutura da boa formulação de objetivos, eu começo a trabalhar imediatamente quando a coisa surge. Então a pessoa diz assim, eu não quero ser infeliz de novo como eu fui nos últimos 30 anos. Eu digo, quem não quer ser infeliz, quer o que no lugar disso? Né? Por quê? Porque a meta precisa ser no positivo. Ah, mas se meu chefe realmente me der uma oportunidade, eu vou conseguir uma promoção no trabalho. A meta precisa ser iniciada e continuada pela própria pessoa. Então, eu pergunto, na terapia mesmo. Então, o que depende de você, independente do que ele faça por você, para que isso aconteça? Então, eu vou trazendo as questões da boa formulação de objetivos para a pessoa já pensar nos objetivos terapêuticos, ou do coaching, ou da hipnoterapia, dentro da boa formulação de objetivos. Por quê? Porque a PNL estudou que quando a pessoa pensa na estrutura da boa formulação de objetivos, ela consegue um resultado melhor para ela. Vamos ver isso depois com calma. Por isso que é importante, né, André, trabalhar a hipnose com a PNL, com outras ferramentas de coaching, assim, porque só a hipnose, só a pessoa sentar lá, não, senta aí, fecha os olhos, imagina a escada e veja a luz. Sabe, fica muito vago, né? Primeiro, as coisas não funcionam para todo mundo da mesma forma. Se você for muito específico numa forma de conduzir, você deixa outras pessoas de fora. É por isso que eu tenho uma influência muito grande, por causa da PNL, na hipnose ericksoniana. Que a hipnose ericksoniana, ela faz de um jeito que você sabe do que é que você está falando, mas você não diz especificamente do que você está falando. Isso dá uma oportunidade para você pegar aquilo e fazer o que você quiser com aquilo. Então, quando você ouve uma indução com uma linguagem bem ericksoniana, nós vamos ter isso no nosso curso online ainda, não sei se, acho que ainda esse final de semana, se não for nesse, vai ser no outro, tá? Porque nós vamos ver PNL direto agora até o final do curso. Então, quando você tem a linguagem hipnótica, ericksoniana é uma linguagem aberta, eu tenho várias pessoas que usam a mesma indução para objetivos completamente diferentes, às vezes até opostos uns dos outros, mas usam a mesma indução ericksoniana. Por quê? Porque ela é uma linguagem aberta. Ela tem um foco tipo construção de resultado, conquista de objetivo, redução da ansiedade. Mas eu não digo coisas muito específicas que só um tipo de objetivo vai ser adequado para aquilo ali. Então, eu acho isso muito interessante o uso. Agora, nós precisamos também trabalhar como terapeutas, nós precisamos trabalhar a dinâmica psicológica por trás daquilo. Não interessa qual linha terapêutica que você siga. Porque senão, o que o Freud justamente questionou na hipnose é que ele detectou que, como naquela época lá, o que ele aprendeu com Charcot era uma indução direta do tipo, fique feliz. Ponto, acabou a hipnose dele. Não tinha um trabalho, uma coisa, era só comandos diretos para coisas específicas. E ele descobriu que, na verdade, que isso não adiantava. Com certeza não adianta. Você precisa, além de dar comandos, você precisa desfazer na terapia e na indução os processos por trás das questões hipnóticas.
Então é muito Exatamente. importante, né, das dinâmicas psicológicas, porque senão a coisa pode se refazer. Você dá sugestão contrária do sintoma, não é uma garantia que o sintoma vai embora. Às vezes vai, mas pode não dar certo isso. Então você precisa entender o que alimenta aquele sintoma, o que causa aquilo. Por exemplo, de repente a pessoa ela se sente incapaz de prosperar no trabalho porque ela tem um sentimento de inferioridade. Então, ela, durante a vida inteira, ela se vê como inferior, ela cria um estereótipo do que é uma pessoa superior, e aí, por conta desse estereótipo rígido que ela criou, ela se vê inferior, por exemplo. Então, nós precisamos, na terapia e na indução, trabalhar essa equivalência complexa, né? essa omissão comparativa melhor do que, esse parâmetro que ela criou dentro dela. Porque se você não resolve isso, não adianta você dizer agora você se sente confiante, agora você se sente capaz. A pessoa, na hora que ouve essas palavras, ela tem uma epifania. É bom, claro que é bom. Ainda mais com uma música adequada, um som da natureza, é ótimo aquilo ali. Mas não resolve. Não resolve porque a fonte que criou e manteve aquilo funcionando, ela continua inalterada. E vai de Né? choque ali Então, naqueles modelos mentais também, né? exatamente, a fonte continua do mesmo jeito funcionando. Né? Então você precisa, de alguma maneira, independente da terapia que você faça, da escola de terapia, você precisa começar a fazer a pessoa se dar conta do que ela repete sem saber, do que ela mantém funcionando dentro dela, da zona de conforto, dos parâmetros que mantém a dinâmica psicológica dela funcionando, ou então você vai estar enxugando gelo. Tem uma coisa ali que está sempre se repetindo, que está bem instalada. É como se estivesse lá no miolo, a célula, né? Ali, o ponto focal que aí você fica aparando as bordas, né? Mas ali a raiz continua crescendo. Eu, particularmente, Cleiton, o que eu faço? Eu tenho, por exemplo, como hipnoterapeuta, eu trabalho terapia e hipnoterapia em paralelo. Então, eu vou fazendo a terapia, no que a pessoa traz questões para a terapia, ela fala o que ela sente, o que ela vê, o que ela ouve, o modelo, como ela se sente, as mudanças que ela está tendo, as dificuldades, a gente fala sobre uma série de coisas. E aí, com base nesse material que surge nas sessões de terapia, eu construo as induções hipnóticas. E nessa eu vou. Né? Ou seja, então a indução hipnótica ela sempre está a serviço daquilo que é produzido no processo terapêutico. Eu acho que isso é muito útil, é muito interessante, porque você vai ter uma indução que tem bem a ver com aquilo que a pessoa está trazendo, com aquela necessidade que ela está colocando ali para você. Exatamente. E é isso que a gente está aprendendo no curso online, né? Que você deu no primeiro final de semana. Esse mapeamento, é a roda da vida, é a boa formação de objetivo, os modelos mentais, ou seja, essa construção para depois você aplicar ali uma indução realmente. Igual alguém falou, quando vai ter hipnose, né? Hipnose não existe, né, André? A gente nem está falando de hipnose. O nosso curso é um curso genérico, né? sobre atendimento de uma maneira geral. Mas nós vamos começar nesse final de semana já com alguns workshops, que como eu estou entrando na parte de programação neurolinguística, eu vou estar pedindo o tempo todo aí para a gente fazer. Nós vamos fazer níveis neurológicos, vamos fazer várias coisas aí que estão no programa, que eu vou fazer alguma coisa na forma de workshop com as pessoas que estão participando e vou explicar a ferramenta e as possibilidades de uso com o cliente de uma maneira geral. Perfeito. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Hoje nossa live vai ser... Nós estamos já com 28 minutos de live. Né? Os loops alinhados, André, vai ser nesse final de semana já, né? Eu tenho que olhar o programa, realmente eu não me lembro. Ele tá na sequência aí das coisas, ele é próximo aí porque esse final de semana vai ser modelo TOTS, o SCORE. Sim. Vai ser a base da PNL e evoluindo para esses modelos de uma maneira geral, nós vamos ver, porque a PNL para mim é uma das principais referências aí sobre atendimentos, independente do que você escolha para trabalhar, a PNL ela não se choca com nenhum tipo de linha terapêutica. O que você aprende na PNL ela é útil, independente do que você faça, se é hipnose, se é coaching, se é terapia de longa duração. Todo hipnoterapeuta, né, teria que ter uma ferramenta como a PNL para auxiliar, né, que trabalha com hipnose especificamente, porque PNL, assim, quando a primeira vez que eu ouvi falar de PNL, há uns 10 anos atrás, eu falei, cara, isso aqui é fenomenal. Foi amor à primeira vista, porque muda completamente o seu mapa, a forma como você vê o mundo, Sim. Sabe? Comigo, engraçado, né? Eu conheço a PNL desde que eu tinha 12 anos de idade, ou 10 anos de idade, mais ou menos, que eu conheci hipnose, coisas sobre hipnose, mas quando eu comecei a estudar especificamente o Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL,
onde ele traz a PNL junto com as induções hipnóticas, onde ele cria toda hora uma linguagem hipnótica, um estado hipnótico e usa as ferramentas da PNL, a coisa clicou na minha cabeça assim, totalmente. Porque eu conhecia muito a hipnose das sugestões, que é boa, tal, mas quando você une a PNL no processo, você mexe na estrutura do que está acontecendo. Isso é uma coisa muito importante. Porque não adianta só eu ficar dando uma sugestão contrária. Não é que você não vai dar sugestão, você vai dar. Mas quando você mexe na estrutura e aí sim dá sugestões, você tem uma coisa perfeita de mudança. Agora, se eu só dou sugestões e não mexo na estrutura, você tem algo muito limitado, porque você tem. É como se você quisesse que a inundação parasse, mas o fluxo da água continua vindo pelo mesmo caminho até a sua casa. Então não adianta eu criar uma coisa paliativa se todo o caminho está levando a água para casa do mesmo jeito. Então eu preciso, em algum momento, dinamitar alguma coisa, criar um desvio efetivo, mudar a coisa, porque senão eu vou continuar tendo o mesmo resultado. É basicamente isso. Se eu não interfiro naquilo que está gerando, que está mantendo o problema no mesmo lugar, que tem a ver com aquilo que a pessoa está fazendo, como ela está lidando com a questão, eu vou ter o problema se repetindo. Às vezes você tem epifanias, tem uma melhora e tal, mas não é algo significativo, não tem uma grande mudança, porque o problema está se refazendo do mesmo jeito, mais ou menos da mesma forma. Tarcísio, toda vez ele vai reconstruindo o problema novamente, se não realmente não tiver se não jogar esse óleo nessa engrenagem para fazer ela começar a girar sem ficar... De qualquer forma, nós precisamos, assim, independente da terapia, nós precisamos ter ética, nós precisamos respeitar o cliente, o mapa do cliente, a pessoa que está ali, a vida que ela tem, as crenças que ela tem. Você não precisa, você no seu íntimo, concordar. Eu atendo pessoas que têm crenças e modelos de mundo, estilos de vida que eu absolutamente não viveria e não concordo. Mas na hora que ele está ali, é a verdade dele, é em cima desse mapa que eu vou trabalhar. Igual dinheiro. Essa é a sua casa? Então vamos pegar a planta da sua casa e vamos consertar a sua casa, não é a minha casa. Na minha casa eu faço o que eu quiser. A mesma coisa em relação às questões das pessoas. Então, nós precisamos ter essa disponibilidade, independente de qual terapia ou abordagem que você tenha. Eu acho que nós precisamos ter ética, nós precisamos respeitar o mapa da pessoa, né? Nós precisamos ajudar que as próprias pessoas definam os critérios do que elas querem para elas. Isso é uma coisa muito importante, porque nós temos as nossas soluções. Eu já vi muitos ditos terapeutas que vão dormir todo dia, eles acreditam que eles são terapeutas, né, e tal. Às vezes tem até um papel que diz que eles são. Né, que eles começam a direcionar as pessoas para aquilo que eles fariam, o que eles concluem que é o certo, o correto, que é o que eles fariam para a vida deles. Desculpa, essa é a sua vida. Ninguém quer saber da sua vida ali. Ali quem está ali é o cliente, é a vida dele, são as respostas dele. Né? Se ele quer ficar num casamento que você não ficaria e acha um absurdo, é uma escolha do cliente. Você pode sinalizar eventos para que a pessoa pense sobre os eventos. Então, você está dizendo que você quer ser feliz e essa pessoa todo dia bate em você. Como é que fica isso? Isso aí você está sinalizando um evento. Você não está dizendo que se separa, embora assim, né, quando a pessoa diz assim, não, mas será que ele não me ama? Talvez ele te ame, mas ele está cometendo uma violência em relação a você. Como é que fica isso de querer amor e receber violência física? Né? Nós temos que deixar a própria pessoa pensar mesmo. Né? Ela tem que começar a desenvolver os critérios e tomar as decisões de para onde a terapia vai, seja a terapia qual for. O nosso papel é ajudar que a pessoa defina esses critérios, defina para onde ela quer ir, defina os resultados que ela quer para ela e a gente ajuda com as ferramentas. E sinaliza, a única coisa que eu sinalizo para a pessoa é aquilo que é fato científico. Por exemplo, uma pessoa uma vez disse assim, não, quer saber, eu uso cocaína quase todo dia. Eu acho que eu vou conseguir ser uma exceção e ficar a minha vida aí muito bem, apesar de você falar, olha, você realmente seria uma exceção, porque os estudos mostram que o usuário de cocaína, depois de tanto tempo, dei lá o site, os estudos e tal, mas a decisão é sua. Né? Mas e porque isso aí não é opinião minha, eu estou dando uma informação para a pessoa. Os estudos mostram que o uso contínuo dessa substância, ou do álcool, da cocaína, seja lá do que for, gera esse tipo de resultado. Então, e agora? Que você está a par dos estudos científicos e dos parâmetros, o que você quer fazer com isso? O que você decide, né? Porque aí não entra mais, eu não tenho que ficar cobrando. Terapeuta nenhum pode cobrar nada do cliente.
ele pode chamar atenção por consistência. Peraí, você vem aqui, me paga, você quer resultados e você diz que vai fazer as coisas e não faz. Como é que fica isso? Não é uma cobrança, você está checando por congruência. Jana Mundana, boa noite. Fala. André, antes da gente encerrar aqui, cabe uma última pergunta? Claro, claro, claro. O pessoal está entrando aqui, muita gente entrou aqui. Nosso amigo Marcos perguntou, André, o novo código da PNL proposto por John Grinder se assemelha aos avanços da PNL proposta por Bandler nesses últimos anos? Ambos são focados para a terapia? Toda a PNL sempre foi focada para a terapia. O que aconteceu é que a PNL, no seu início, ela era um modelo das terapias dos anos 70, que eram bem, nos Estados Unidos, que eram bem cognitivas, bem assertivas. Depois, entrou a questão das crenças na programação neurolinguística e aplicações em várias outras áreas. E depois, todos, do seu jeito, começaram a trazer o corpo, a percepção do que se pensa, do que se sente, numa experiência bem subjetiva, para a programação neurolinguística. O Grinder fez o novo código nos anos 80, não é tão novo assim. Né? O Bandler, nos anos 80, 90, mais ou menos na mesma época, fez o Design Human Engineering e a repadronagem neurohipnótica, que são extensões também muito parecido com o novo código em muitos aspectos. E o Dilts, um pouco depois, ele já começou a fazer, mas ele escreveu um pouco depois a PNL da terceira geração. E hoje nós já estamos desenhando uma PNL da quarta geração, que tem muito a ver com isso, trazer o corpo, trazer as percepções, amplificar, sair menos de 1, 2, 3 passos de técnicas de PNL e usar o conhecimento da PNL em processos bem subjetivos, inclusive pensar sobre aquilo que está acontecendo ali, não só direcionar para coisas específicas da modelagem. Porque a PNL começou modelando, vamos ver o que funciona, pegar novos fora, pega esse modelo, aplica na outra pessoa. Todos eles começaram a desenvolver depois alguma coisa muito menos dependente de um modelo de alguém e muito mais voltado para a própria pessoa perceber o seu painel de controle interno e alterar isso a seu bel prazer. E isso é muito terapêutico, mas serve para tudo, terapia, esporte, desenvolvimento pessoal, o que você desejar. Maravilha, André. Acabou os comentários aqui. Acho que é isso aí. A gente falou bastante hoje. Hoje a live foi bem. Todas as aulas, né? Tem sido bem produtiva. Essa aqui também foi. E quero convidar vocês para amanhã, né, estarem conosco, quem ainda não esteja, assista lá as aulas do nosso curso de atendimento online, né, que na verdade é um curso profundo de PNL, coaching, aplicado ao atendimento. Na verdade, eu não vou ensinar o óbvio, porque o óbvio todo mundo sabe o que é. Eu vou ensinar aquilo que justamente é fundamental, é estratégico, e você não tem disponível aí. E faz uma diferença muito grande em termos de perceber a pessoa, lidar com a pessoa, trabalhar com aquela pessoa que está ali diante de você. E nós vamos começar a PNL com carga total aí amanhã. A partir de amanhã nós vamos mergulhar no mundo da PNL a fundo. E vem novidade por aí, viu? Quem está acompanhando a gente, prepara que tem novidade aí. Entendeu? Então tem coisa boa. Uma coisa, como diz aqui os mineiros, melhor de bom ainda, entendeu? Então, tem muita coisa boa por vir ainda. Assim, a gente tem que só aumentar e expandir a nossa caixa de ferramentas. Certamente. E vamos continuar fazendo algo bem dinâmico aí, bem bacana para todo mundo. Obrigado por todos. Semana que vem voltamos com nossas aulas abertas aqui. Obrigado, Cleiton. Obrigado vocês. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que está com a gente aqui. E até amanhã no nosso curso ao vivo. Até amanhã, 4 horas da tarde. Estamos de volta aí. Valeu, André. Obrigado, pessoal. Até logo. Tchau.